Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 10 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é metáforas. Use e abuse das metáforas para ajudar na educação do seu filho. Eu vou me apresentar brevemente para quem não me conhece. Eu sou uma mãe de 3 filhos que teve um resultado positivo na educação. Eu digo que a educação que eu dei para eles deu certo, porque hoje eles já são pessoas adultas. A Thaís, minha mais velha, tem 23 anos, o Bruno, meu filho do meio, tem 21, a Laurinha, minha caçula, tem 18. E eles se tornaram pessoas especiais, por isso que eu digo que a educação que eu dei para eles deu certo, deu um resultado positivo. E agora eu estou com essa missão de ajudar mães e pais a se relacionarem melhor com seus filhos. E estou reunindo todas as experiências que tivemos e passando para vocês. E hoje vamos falar sobre metáfora. Então, o que é metáfora? Eu até anotei aqui o conceito. É uma figura de linguagem em que há o emprego de uma palavra ou expressão que aparentemente não é comum ao que se está falando, para exemplificar. E fazer com que a outra pessoa abra a mente e veja a situação por outro prisma, por outro ângulo, de uma outra perspectiva. E para que entendam o que estamos querendo passar, o que estamos querendo explicar. Por exemplo, podemos usar situações do cotidiano para a gente se fazer entender. Vamos falar como usar metáforas na educação dos filhos. Mas, inicialmente, eu vou falar sobre uma metáfora que eu usei num vídeo que eu fiz há pouco tempo, um vídeo que tem o título assim, o seu filho é o seu melhor cliente. Eu usei essa metáfora para entrar no universo dos pais e das mães, usando essa analogia, essa metáfora de cliente. E para me fazer entender de uma maneira natural e até harmoniosa, né, descontraída, mas não menos importante, para me fazer entender de que como é importante os pais atenderem os filhos de uma maneira bem comprometida e pensar realmente em resolver a dor dos filhos, né? Então esse foi o objetivo dessa metáfora que eu usei nesse vídeo. E eu fiz isso com a intenção de entrar na mente, né, dos pais e das mães. E eu acho que deu super certo, assim, porque o pessoal comenta, enfim. E usando metáforas, acionamos o gatilho da história. E história é um artifício muito importante para se conectar com a pessoa. Quando a gente conta uma história, a pessoa que está do outro lado, ela teoricamente não pode duvidar, porque não é um fato, é uma história. Então uma história aconteceu, de fato aconteceu. Então não cabe a pessoa concordar ou discordar, ela vai escutar aquilo. Então história é muito poderoso nesse sentido, para prender a atenção. Então, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu queria explicar para eles que falar palavrões, xingar, brigar, não era legal. Que quando eles faziam isso, os anjinhos iam embora. Quando eles faziam isso, os anjinhos não ficavam por perto. E é importante que as crianças tenham a proteção dos anjinhos, principalmente quando os pais não estão por perto. Eu falava isso para eles. E eu usava essa analogia para pedir para eles também que mantivessem a casa arrumada, o quarto arrumado, todas as peças em geral, né? E eu ensinava a eles para guardar os brinquedos assim que terminassem de brincar, né? Porque quando os anjinhos
percebem que a casa tá bagunçada, que tá tudo bagunçado, eles vão embora, enfim. Eu usava essa analogia, né? Porque também, na verdade, eu acredito que um ambiente é pesado quando as pessoas ficam falando palavrões, quando as pessoas ficam se xingando. Eu acredito que seja um ambiente pesado que vibra uma frequência negativa. Mas eu não, se eu falasse para eles que precisamos ser positivos, que aí o universo manda coisas boas pra gente, que daí a vibração de paz é o que vai vibrar dentro de casa. Se eu falasse nessas palavras, eles não iriam entender, né? Então por isso que eu usei essa analogia dos anjinhos. E eu também usava metáforas, eu anotei aqui para não esquecer, de algumas coisas que eles praticavam ou conheciam. Por exemplo, um time de futebol, um jogo de futebol. Os jogadores, para ganhar o jogo, precisavam desempenhar funções e tarefas diferentes. Cada um tem uma função, uma tarefa diferente dentro do time, né? E isso funciona como uma equipe, onde todo mundo tem o mesmo objetivo e todo mundo trabalha, se esforça, se dedica para chegar naquele objetivo. E eu falava que lá em casa era igual, que nós quatro, todos nós quatro éramos um time e precisávamos deixar a casa em ordem, e que eu não conseguia fazer tudo sozinha, que não funcionava, eu não ia conseguir fazer tudo sozinha. Então nós dividíamos tarefas dentro de casa, como por exemplo tirar o lixo, dar ração para os cachorros, lavar o balde da água dos cachorros. Eu até falo lavar o balde porque nós tínhamos cachorros dog alemão dinamarquês, são cachorros enormes, amados, lindos. E para lavar o balde, né, todos os dias, trocar água e tal. Então, se não me engano, era o Bruno que fazia isso. Às vezes a gente dividia, revezava, enfim, né. E por aí vai, né? Podemos usar vários exemplos. Você pode fazer brincadeiras. Por exemplo, usando ainda a analogia do time de futebol, né? Se o seu filho gosta de futebol e ele gosta de jogar como atacante, um exemplo, pode ter a função de levar o lixo para a rua e sei lá, né? Cada casa tem um cotidiano diferente, né? Cada casa tem hábitos e rotinas diferentes. E podemos perceber o que pode se identificar mais com os nossos filhos. Então é uma coisa muito também de momento. A gente precisa desenvolver um bom senso para perceber qual analogia que vai funcionar melhor no momento, né? E só a gente precisa ter cuidado para não dar um tiro no pé, por exemplo, assim, para que isso não seja uma coisa ruim, né? A analogia tem que acrescentar, tem que somar, tem que ser uma coisa boa. E eu lembro de uma época que eu usava muitas analogias até para os meus vídeos. E isso começou a deixar o título muito fora do que eu queria passar, do que eu passava no vídeo. Por exemplo, um dos vídeos eu coloquei o título assim: o que ainda falta você colocar na mochila do seu filho? O que ainda falta você colocar na bagagem do seu filho? E esse título tem a ver com o que ainda falta você ensinar para o seu filho. Se for parar para pensar, não tem nada a ver. Vamos supor se uma pessoa vai pesquisar no YouTube um vídeo de o que falta ensinar para o filho, o que a gente deve ensinar para o filho. Com esse título, o meu vídeo não ia aparecer nunca para a pessoa. Então eu troquei e coloquei assim na foto de capa e no vídeo o que ainda falta você ensinar para o seu filho. E aí no vídeo eu conto que se você já ensinou integridade, honestidade, todos esses princípios básicos, né? Solidariedade, empatia, responsabilidade, enfim, daí tem um assunto lá do vídeo e
E eu percebi que esse título, que ainda falta colocar na mochila do seu filho, estava até mais relacionado com coisas escolares, assim, caneta. Então isso foi uma metáfora que de repente foi usada no momento e na hora errada, né? Que eu disse no início que eu dei um tiro no pé. Então a gente precisa cuidar. Por exemplo, teve um outro vídeo que eu botei o título assim, ó. Você dá o peixe ou ensina a pescar? Na verdade, depois eu mudei esse título para Ensine o seu filho a fazer o seu próprio lanche. Então, é igual, imagina, você dá o peixe ou ensina a pescar. Tudo bem, a gente imagina que seja uma situação de não dar as coisas prontas para o filho, tudo isso, mas o título poderia ser exatamente o que o vídeo quer dizer, né? Então, nesse caso, se uma pessoa só consegue se comunicar usando metáforas, entre linhas, pode não conseguir ser compreendida. É aquela pessoa que só dá indiretas, meias palavras. Não é isso que eu estou querendo dizer. Inclusive, assim, é muito prejudicial dar indiretas para os filhos, para qualquer situação, na minha opinião. Mas estamos aqui falando dos filhos, né? Eu acho que o importante é a gente não deixar nada subentendido. Eu acho que a gente precisa ser clara o tempo inteiro. Eu acho que a gente precisa ter clareza de ideias. Então a ideia aqui de falar para vocês que eu usei muitas metáforas na educação dos meus filhos é dizer que isso complementa uma explicação, isso ajuda uma explicação. Não para dizer que só usar metáforas, né? Não explicar, inclusive até para explicar a mensagem para o seu filho, a mensagem que você quer falar. O ideal, acho que o primeiro é até usar uma explicação normal e depois usar a metáfora para complementar, se precisar, ou se você quiser repetir, se você quiser brincar com alguma situação, né? Mas não somente metáforas, né? Podemos dizer que metáforas são histórias. Isso eu já tinha falado até no início. Explicar algo através de história é muito eficaz, porque retém a atenção das pessoas. Propicia uma conexão entre a pessoa que está contando a história e a pessoa que está ouvindo a história. Um exemplo disso é Jesus Cristo, que pregava a sua mensagem através de histórias, né, que contava aos seus discípulos e aos seus seguidores. Para cada idade, usamos metáforas diferentes, correspondentes. Você conhece aquela metáfora da lagarta tentando romper o casulo e sair e se tornar borboleta? Aquela metáfora eu acho muito interessante, que quando a lagarta está tentando sair do casulo, aparece assim ela, né, com a pontinha ali tentando abrir o casulo e não consegue e tal. Se vai alguém ali e abre e rompe aquele casulo e abre para a lagarta sair, isso vai no fundo prejudicar a lagarta, porque quando ela está fazendo aquele esforço para sair do casulo, é um momento em que as asas estão se formando. De acordo daquele esforço é que as asas vão se formando. Então, se a lagarta não faz aquele esforço, aquela repetição naqueles movimentos, não desenvolve as asas. Então, abrindo o casulo de uma maneira mais rápida, né, e com ajuda externa, vai ser prejudicial, porque a lagarta não vai desenvolver as asas e vai viver rastejando. Então, esse exemplo a gente pode usar quando um pai, uma mãe faz tudo pelo filho, não deixa o filho fazer.
Porque quando o filho faz alguma coisa, desenvolve alguma tarefa, desenvolve alguma função, precisa estudar para a prova, precisa fazer qualquer coisa, ele vai estar saindo da zona de conforto e isso, na verdade, gera um sofrimento, né? Todas as vezes que a gente sai da zona de conforto, gera um sofrimento. Isso é natural, faz parte da vida. Porém, esse sofrimento deixa a gente mais forte. Esse sofrimento deixa a gente escolado para as coisas da vida, né? E não é diferente com os nossos filhos. Então, essa metáfora da lagarta eu gosto muito de usar até para a gente ter certeza, né, que quando a gente está fazendo com que o filho faça alguma coisa sozinho, desenvolva alguma coisa, a gente está deixando o filho forte para aquilo, né? Tem outra metáfora aqui que eu anotei para falar para você, é aquela metáfora da máscara de oxigênio no avião. Você conhece? Primeira vez que alguém me perguntou aquilo que me falou, eu tive uma reação, assim, na verdade essa metáfora ela começa com uma pergunta, que é assim: se o avião entra numa turbulência e as máscaras de oxigênio caem, e você tá com o seu filho pequeno ali do lado, em quem você bota primeiro a máscara? Em você ou no seu filho? A primeira vez que eu escutei essa pergunta eu falei, no meu filho, lógico. Aí a pessoa falou assim, errou, tá errado, é uma atitude errada colocar primeiro no filho. Porque se o filho tá ali com a máscara de oxigênio e nesse momento o avião cai ou todo mundo, ou tem uma turbulência e cai e a tua máscara se perde, sei lá, você vai ficar sem oxigênio e o seu filho como criança não vai conseguir me proteger, não vai conseguir proteger algum adulto ou coisa assim. E ao contrário, sim. Quando a gente coloca a máscara de oxigênio primeiro na gente, a gente vai estar ficando bem, ficando consciente, para depois poder ajudar esse filho. Então isso é uma analogia que a gente usa para a vida, né? Por exemplo, não é um raciocínio egoísta pensar primeiro na gente e depois no filho. É uma questão de sobrevivência. Então, assim, se o filho, se a gente está bem em todos os aspectos de saúde mental, em todos os aspectos da vida, se estamos bem, a gente vai conseguir passar coisas boas para os nossos filhos. A gente vai conseguir cuidar bem deles quando a gente está bem. Então essa é a analogia da máscara de oxigênio. Se cai as máscaras de oxigênio e a gente está com o nosso filho do lado, a gente deve colocar primeiro na gente e depois no nosso filho. Por isso. E então, deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei. Outra coisa interessante é o seguinte: dentro desse contexto de metáforas, é importante, interessante você falar para o seu filho que você usou uma metáfora para explicar tal coisa para ele. E explicando e ensinando ele a usar metáforas também. Porque facilita muito a comunicação entre as pessoas, usar metáforas, usar exemplos, analogias. Então, ele vai usar isso na escola, vai usar isso no trabalho, no relacionamento, né? Vai usar até com a gente mesmo, né? Com o próprio pai e a mãe dele. Então, isso é interessante, abrir a mente dele para isso. Então ele vai poder usar esses exemplos quando ele estiver contando alguma história, alguma coisa e explicando o que ele quer falar, né? Por exemplo, um cachorrinho, um cachorro. Um cachorro, qual é a roupa do cachorro? São os pelos, né? Então, no verão, nós levamos os cachorros para fazer uma tosa, né? Porque os pelos estão muito grandes, estão grandes assim, né?
E o cachorro, quando entra na tosa, ele fica com o pelo bem baixinho e aí não tem tanto calor. Então essa analogia a gente pode usar e mostrar para o nosso filho uma comparação nesse sentido, para ir explicando e dando exemplo de algumas analogias para ele entender como é que funciona e como é que é. Outra analogia também é de um barco. De um barco que, por exemplo, a gente pode perguntar qual é a função de um barco. A função de um barco é transportar as pessoas, levar uma pessoa de um lugar para o outro na água. E aí a gente pode perguntar para o nosso filho quais são os outros tipos de locomoção, por exemplo, quais são os outros meios de transporte. E aí tem o carro, tem o ônibus, tem o avião, que é o transporte no ar, né? E o navio pode ser o carro que anda em cima da água, um exemplo. E por aí vai, né? Isso é interessante porque a gente pode fazer um exercício de criatividade, né? Com os nossos filhos. E criatividade é saudável porque faz com que os filhos tenham... faz com que os filhos desenvolvam a habilidade de gerar opções na hora de decidir alguma coisa, na hora de achar solução para algum problema. E desenvolver a criatividade nos filhos é muito saudável. E fazendo esse exercício em forma de brincadeira é muito saudável também, é gostoso, né? Então, eu poderia ficar horas aqui falando sobre metáforas. Às vezes eu quero me lembrar de uma, de outra, não me vem nada na cabeça, assim, mas tem uma outra também bem interessante que eu escutei há pouco tempo, que é assim, o peru não vota no Natal, né? Porque o peru sabe que Natal todo mundo quer comer peru. Então, por exemplo, assim, alguma coisa no sentido de que se você alertar alguém para alguma coisa, você pode se prejudicar, porque então aquela pessoa vai observar você naquele aspecto e aquilo vai ser ruim para você. Então, tipo assim, peru não vota no Natal, né? E tem muitos exemplos que a gente pode citar. E qual outra metáfora assim que eu acho bem interessante? E tem várias, eu estava lendo ali há pouco para falar para vocês. Algumas eu anotei, algumas eu não anotei e a gente acaba esquecendo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a metáfora mais importante é aquela que vai surgir no momento que você tiver com seu filho, você quiser explicar para ele alguma coisa, assim, que você quiser, que você vai querer que aquilo entre no coração dele, assim, que entre na mente dele, aquilo que você está explicando. Então tem muitas coisas que acontecem naturalmente, muitas metáforas surgem naturalmente, sem a gente decorar. Não é uma necessidade de decorar uma lista de metáforas e exemplos e analogias, decorar essas analogias para passar para os filhos, né? Não, é uma coisa natural, assim, que vem naturalmente e ajuda, enriquece na explicação, né? Essa é a ideia de fazer com que a comunicação entre pais e filhos seja muito clara, que clareza de ideias seja um lema, assim, de você com seu filho, com a sua filha. Clareza de ideias, na minha opinião, pode fazer com que o seu filho, a sua filha, chegue a qualquer lugar, atinja qualquer objetivo que ele esteja determinado a atingir. Assim como nós mesmos,
como pai, como mãe. Eu acho que clareza de ideias poderia ser uma grande solução para muitas coisas no mundo, né? Se tivéssemos clareza de ideias, eu acho que quando a gente tem clareza de ideias, a gente consegue expressar o que a gente espera daquela pessoa, o que a gente espera daquela situação. A gente consegue expressar como a gente quer ser tratado numa relação, a gente consegue expressar carinho e amor pelas pessoas, a gente consegue expressar descontentamento. Então, assim, até para isso é importante, para que a pessoa perceba que quando está se relacionando com você, né, ou com seu filho, a gente tem que ensinar isso para eles, que a gente precisa expressar até quando a gente não tá feliz com aquela situação, com aquele relacionamento, né? Vamos supor se um filho tá sofrendo bullying na escola ou coisa assim, então a gente tem que ensinar o filho a ter clareza de ideias. Não que o filho vá resolver um bullying com uma metáfora, não é isso que eu quero dizer, mas se o nosso filho for bem claro, na hora que ele estiver sofrendo bullying, na hora que algum colega esteja zoando e tirando sarro, ele pode expressar com clareza de ideias que ele não está gostando daquilo, né? Então, claro, ou ele pode se afastar, ou ele pode expressar realmente o descontentamento, né? Então eu acho que tudo isso acaba sendo, acaba indo para a mesma linha de raciocínio, que é a clareza de ideias. Então a clareza de ideias na sala de aula, quando os nossos filhos estão aprendendo a matéria, é importante que o professor se expresse de uma maneira clara. Provavelmente os professores usam muitas metáforas para explicar as matérias, né? Então eu acho que tudo isso vai ao encontro, né, desse mesmo propósito, que é a clareza de ideias. Então a metáfora, ela é um artifício, ela é mais um artifício para ajudar na educação, na boa educação com os filhos. Porque muitas vezes precisamos explicar e repetir várias vezes as coisas para eles. E muitas vezes eles entendem, não é questão de não entender, de precisar usar uma analogia para o filho entender, não é essa questão. Às vezes eles entendem, mas eles não executam o que a gente pediu. Eles entendem e muitas vezes não concordam, e aí não executam por não concordarem. Só que tem coisas que devem ser feitas, né? Tem coisas que eles precisam fazer por obrigação, que não é uma questão de concordar ou não, precisa ser feito. Tem coisas que precisamos fazer, né? Os pais e as mães também, os filhos também, todo mundo. São coisas da vida, faz parte. E muitas vezes nem com metáforas nós não conseguimos fazer com que os filhos executem algumas coisas. Então a gente precisa repetir, né? E a clareza de ideias, a repetição, tudo isso faz parte da educação, tudo isso faz parte da paciência que a gente precisa ter com os filhos e colocar sempre muito amor em tudo que a gente faz, né? Quando a gente, eu penso assim, quando eu acho uma metáfora para dar um exemplo para um filho, eu penso nisso com muito amor, para que a minha explicação seja mais rica em detalhes, para que a minha explicação seja realmente muito clara, e que aquilo que eu esteja explicando e passando para ele ajude ele a passar para um nível a mais, a ser uma pessoa melhor, a ser uma criança melhor. Isso tudo que eu penso no fundo, bem no fundo, tudo leva para um mesmo ponto, que é fazer com que os nossos filhos se tornem pessoas especiais, se tornem pessoas
que se preocupam com o meio ambiente, com o ser humano, com os animais, realmente pessoas do bem. Então eu acho que as metáforas podem ajudar muito a gente na hora da educação, certo? Deixa eu ver. Se você quiser contar alguma metáfora, alguma história que você tenha usado com seu filho ou com a sua filha, se você quiser contar, partilhar aqui com a gente, eu vou ficar muito feliz. Pode escrever nos comentários. E é isso aí. Foi um prazer, espero que tenham gostado. Você pai, você mãe, eu espero que eu tenha ajudado com essas ideias. E eu te vejo no próximo episódio. Beijos!